Shalom, Hamalek, Adir e Alro, para todos, uma boa noite de sábado. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, ao vivo, a cores em HD, né? E com certeza agradecendo aqueles que estão no aguardo, né? No aguardo da nossa entrada, né? Ao vivo hoje, para relatar mais um assunto, não é, de suma importância, não é? Quero agradecer a todos que já estão entrando, compartilhando, não é? A Laila Tóvia, boa noite para todos. Agradeço a vocês pela participação, não é? E na noite de hoje aguardamos que vocês possam entender o assunto de hoje e darmos um basta, né? Boa noite para Maria Uliano, Shalom, Laila Tove, Shalom, tranquilidade, boa noite. Kátia, Pedro, Shalom, meu nobre. Ivo, Shalom. Paulo César Costa, Shalom, boa noite. Sua encomenda chega essa semana que vem, viu, Paulo? Aguarde aí que não depende mais de mim, é os Correios. Tá? Quero dar a boa noite também, né, àqueles que estão conosco, né, estão entrando à noite, na noite deste sábado, né? A oportunidade de entrarmos, né, na sua residência através do seu smartphone, do seu celular, né, do seu notebook, né, do seu PC, não é? A alegria de compartilhar com vocês, né, nessa noite. Uma boa noite para estar conosco ao vivo, Alexandra Negreiros, né? Boa noite para André Oliveira também, que está aí ao vivo e a cores nos assistindo, não é? Boa noite, Shalom. Então estão começando a entrar as pessoas, né, que é muito importante. E Marinete Souza, isso, Marinete Souza, muito bom. Shalom para você, uma boa noite. José Evandro Cunha Oliveira, Shalom, boa noite também para você, José Evandro. A todos que estão aí curtindo conosco, não é? Para compartilhar do estudo desta noite, que vai ser de suma importância para nós termos esse entendimento, não é? Rafael Gomes, Shalom, boa noite também para você. Um abraço, né? Então é muito importante. Luiz Souza também, Shalom. Arreia faísca e fumaça neles. Vamos aguardar, né? Vamos ver, né? Se Faísca e Fumaça vai trabalhar hoje, né? Vamos ver. Vamos ver mesmo, né? Vamos compartilhar, né? E vamos procurar entender, né? Entender do assunto que é de suma importância, não é? Para nós aqui, ok? Então nós temos que aprender, né? Pessoas aqui mandando convites. Maria de Souza Clemente, sim, mais um estudo, amada. Elani e Patrese também estão assistindo conosco. Gabriel Furtado, Shalom Hamalek. Gabriel. Isabel Cristina também está com a gente. Luiz Carlos, Luiz, meu xará, chegou e baixou. Né, Luiz? Boa noite para ti. David Negrão, é o grande Negrão do Facebook, também está nos assistindo, né, ao vivo e a cores em HD. Shalom, amado.
Um abraço. Temos que ser, né? Se não tiver ninguém, como é que o nosso povo vai ficar, né? Tanto ainda aqueles que estão lá que não falam a verdade, que estão em distorções, imagine os daqui, né, Gabriel? É isso aí, vamos lá. Davi Negrão. Então, o assunto de hoje é de suma importância, né? O assunto de hoje é de suma importância, que vai, né, vai nos ajudar e muito, não é? Para compreender, não é isso? Compreender o assunto que é de suma importância, né? Nós estamos, né, com a oportunidade de ajudar, né, a cada um que está conosco aqui, né? E eu agradeço pela audiência das pessoas que estão, né, conosco todos os sábados, né? Também quero agradecer aqueles poucos, são poucos mesmo, mas eu quero agradecer aqueles que estão adquirindo os nossos materiais, não é? Mas eu fico na expectativa e no aguardo que as pessoas que ainda não adquiriram possam adquirir, né? Se manejar para fortalecer os seus familiares, seus vizinhos, seus amigos de trabalho, não é verdade? Tá certo? E pessoas da sua página, não é? Você pode compartilhar aí o nosso ao vivo, não é? Aqui para quantas pessoas você desejar. Se a net não interromper, tá tudo bem. Se ficar travando, você assiste gravado, não tem problema, tá? Então, boa noite para Marluce Muniz, está conosco também, né? Laila Tove, boa noite, tá certo? Então, o assunto de hoje é de suma importância, né? Nós temos várias pessoas que durante a semana a gente tem aceitado, não é? Tem adicionado, não é, ao nosso Face, tem tido o pedido, né, para adicionarmos. E essas pessoas, se ainda não viram os vídeos, viram, né, devem estar achando, mas quem é esse Faísca e Fumaça, né? Quem é esse Faísca e Fumaça tão falado? Então nós vamos apresentar aqui o nosso amigo Faísca e Fumaça. Ok? Esses dois mascotes são os nossos promotores de justiça, que não recebem propina, que não falam mentira, mas se dão lapada nas mentiras e nas interpolações, nas infiltrações e nos enganos que está na tal escritura chamada Bíblia. Ok? Então, Faísca e Fumaça, eles trabalham fortemente quando existe, né, paganismo, quando existe a tal da safadeza que fizeram, né, os copistas, os pais da igreja, né, tá certo? E quando há erros, aí Faísca e Fumaça trabalha, tá certo? Então você que está vindo pela primeira vez aí, não se assuste com Faísca e Fumaça não, tá bom? Tá? Ele é do bem, tá certo? Mas não detesta, é anti-mentiras, entendeu? Tá entendendo? E o tal do cristianismo, como religiões, não bate com ele não. Ele lapeia mesmo, é lapada. Tá entendendo? Jorge Pita, boa noite, olá. Cristiane Gonçalves também está conosco nos assistindo, né? Shalom, boa noite para vocês, tá? É um prazer de estar falando com vocês ao vivo, né? E aqui nesta noite de sábado nós estarmos aqui reunidos para relatar deste grandioso assunto, né? E como eu não falei nada, também nós vamos ter uma grande surpresa, né? Que quando, além de Faísca e Fumaça trabalharem hoje, não é? Faísca e Fumaça trabalharem, eu já me autotitularizei o Moro da Escritura, né? Com os meus promotores de justiça, né? Faísca e Fumaça, né? Jorge Guimarães, Shalom para ti, boa noite. Nós teremos também o Martelo da Bênção. Entendeu? Esse aqui é o martelo de dar sentença, entendeu? Quando nós acabarmos aí, entendeu, o estudo e relatarmos o que é verdade e o que não é, o martelo dá a sentença. E não há mais blá blá blá, nem blá blá blá, porque para fatos não existe argumento, entendeu? Então o martelo de Moro, tá entendendo? O martelo de Moro, entendeu agora? Do Moro escritural, vai entrar em ação conosco, não é? Quando for necessário, tá certo?
os nossos promotores e o martelo, não é que não é o martelo de Thor, é o martelo, né, do decreto da bênção, entendeu agora? Tá entendendo? Ele vai ser usado quando for necessário, né? E vai ser necessário, né? Tá certo? Então é a nossa aqui, tá aí os nossos mascotes e o martelo da bênção, tá certo? Tá certo? Ele vai lapiar hoje, ok? O martelo da bênção é a nossa novidade, né? O martelo do juiz Moura. O juiz Moura aqui da escritura, Luiz Cláudio Fragoso de Zofé, não pode deixar de ter os seus promotores e seu martelo para dar a sentença, ok? Então vamos lá. Hoje o título é sensacional, não é? Que muitos que acreditam, né, e pensam, né, leem capítulo, versículo, capítulo, versículo, versículo, capítulo, capítulo e versículo, não é? E começam a dizer e falam muito diante da história, principalmente o povo cristão, não é? Entendeu? Principalmente o cristianismo, não é? O cristianismo, que nós estamos aqui falando, né, da questão do que o povo exerce, né? A gente sabe que o cristianismo, ele é uma coisa forçada para todo aquele que nasce aqui no Brasil, não é? Quando você já nasce, você já é forçado a você dizer que você é cristão, sem você saber o que é, de onde veio, quem escreveu, o que é que tem, não é? Se esse Messias Salvador do Novo Testamento é verdadeiro ou não. Você nasceu, você recebe banho de padres, ou depois de um certo tempo vai mergulhar em piscina, em tonel, né? Em rio corrente, para ser batizado e dizer que é cristão e segue ao tal Messias do Novo Testamento, né? É uma coisa já decretada, a gente sabe muito bem disso. Josias Pires Duarte, Shalom Lalatov para você também, não é? Então, o título de hoje é lá, né? Qual é o título de hoje? Em escrito, né? Muito importante para nós, que é: existe profecia messiânica em Yeshayahu, Isaías 53? Será? Fala ali, lá no texto, segundo os cristãos, que ali existe algum Salvador, Messias do Novo Testamento, é o que está lá no Novo Testamento, que muitos chamam de Jesus, que muitos chamam de Yeshua, de Eroshua, de Ahushua, de Aushua, de Yeshua, de Eroshua, o Yeshua da vida, não é? O personagem ali, ele diz e ensina os doutores, né, da lei messiânica e cristã, não é? Os grupinhos messiânicos de internet, né, das igrejas pentecostais do cristianismo, das igrejas geladas, frias, não é? Das igrejas que ficam lá e cá, não é? Do cristianismo em modo geral, que esse escrito lá em Yeshayahu, Isaías 53, fala de um Messias Salvador. Será? Será que fala de um Messias Salvador ali? Será que existe salvação ali? Está se falando de Messias Salvador, Deus homem? Será que é verdade ou não? Esse é o assunto de hoje, né? Marco Gesso, Shalom, o homem do gesso, a grande pessoa aí do Rio de Janeiro, Marco Gesso, um abraço, não é? Então será? Hein? Existe profecia messiânica ali em Yeshayahu 53, né? Fala ali de algum Salvador Messias do Novo Testamento lá escrito? Será? Vamos ver isso aqui hoje, né? Chegou, né? Chegou e baixou. Não é isso? Shalom, amado. Então o assunto de hoje é de suma importância para todos nós, não é isso? Então o assunto é esse: Isaías 53 e Yeshayahu 53, certo? Será que existe Messias ali? Você já perguntou? Está falando de Messias Salvador ali? Para que se cumpra lá no Novo Testamento? Porque tudo que tem que estar no Novo Testamento falando, está dizendo que é o antigo, que é a Torá hebraica e o Tanakh hebraico, tem que se afirmar. Se não se afirmar, já sabe, né? Lapada de mascote faz que fumaça, ok? Não é isso? Tem que se afirmar no Torá e no Tanakh sobre o assunto, para eu aplaudir o Novo Testamento, que estão dizendo aí os cristãos, os seguidores messiânicos, os seguidores de Messias, né? Estão correndo da parada aí nos textos, né?
Estão dizendo agora que Messias agora é zoada, o Eterno é zoada de vento, de ungido de leão, né? Estão entrando nessa aí agora, nessa simbologia aí agora, do Espírito. Agora o Espírito, agora na boca do leão fala o nome do Eterno, e ali o nome, Iau, né? A turminha do Iau, né? Não é isso? Tá certo? A turminha do Iá, do Ié, né? E dos churros da vida, né? Então vamos ver, né? Se o texto aqui fala realmente de Messias Salvador, se é o seu Messias que você adora, lá do Novo Testamento, que você bota uma série de nomes lá, que é realmente ali, é do Jesus mesmo, é Jesus, não é? É do Jesus cristão. Então vamos ver, não é isso? Então vamos lá. Vamos chegar para a etimologia. Este assunto se refere-se a um servo, não é? Aquele que serve. Shalom, Anselmo, boa noite também para você. Não é? Então, o servo é aquele que serve. Então nós vamos dar uma olhadinha no Iverite, no Paleo, no hebraico, pela Torá e pelo Tanakh, tá certo? O que significa ser servo, tá certo? E o que o hebraico diz? A etimologia. Vamos lá, porque nós falamos aqui a etimologia da origem da escrita e não da religiosidade que os tradutores pagãos, que os adoradores de Messias ensinam, ok? Aqui a gente fala o que é, e o que não é, já sabe, né? Então vamos lá. No hebraico, serve é aquele que serve. Então servir é a palavra sharat. Sharat. Se tem servir, ministrar. Esta palavra ocorre menos de 100 vezes no Antigo Testamento, no geral, Torá e Tanakh. Na vasta maioria das ocasiões, sharat aparece na forma de infinitivo ou particípio, tá? Quem estuda hebraico, procura entender isso aqui, não dá para explicar agora, né? Quando o particípio é traduzido como substantivo verbal, como servo ou ministro, perde a conotação de duração ou repetição. Outra característica gramatical de sharat é seu uso exclusivamente na forma intensiva. O termo sharat denota muitas vezes o serviço feito em relação à adoração de Israel ao Altíssimo. Cerca de 60 das 97 ocorrências têm este significado, ok? Então ninguém pode dizer, tá tudo que fala ali, né, que tiver no hebraico a palavra sharat está se referindo a Messias, lá do Novo Testamento, do futuro, lá quando escreveram, né, do passado nosso, né, o Messias que veio, tudo. Você está muito enganado. Então por causa disso já vai uma cacetada de país que fumaça, ok? Então vamos lá. Mostramos aqui. Observação. O que realmente fala é de quem se fala neste capítulo de Oshiá. Será que se fala como os cristãos ensinam e os messiânicos ali existem, o tal Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yeshua e Yahusha? Será? Não é? Vamos ver, né? Vamos lá. E qual é o texto? O texto é Isaías 53. Então vamos pegar uma passagem no português, nós vamos ler, vamos dizer algumas palavras aqui que eu não costumo dizer para que todos entendam, como está na sua Bíblia que está aí na sua mão, né? A Bíblia pagã, a Bíblia do Papa, tá certo? Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, do Altíssimo. Aí a ocorrência do tetragrama, do nome poderoso do Altíssimo, Yod-Heh-Vav-Heh, do nome dele, certo? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido do Altíssimo de Deus e oprimido. Vamos lá para o versículo 5. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. Não é isso?
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Vamos ver lá o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, o Altíssimo, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Altíssimo esmagá-lo, fazendo-o enfermar, ficar enfermo, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Altíssimo prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Versículo e último 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, né? Deixa eu ver aqui o versículo 12. Vamos ver aqui o versículo 12. Ficou por aqui. Pelo que lhe darei o seu quinhão com grandes, né? É esse mesmo. Pelo que lhe darei a parte de muitos com os poderosos, os grandes, o outro está quinhones. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isto é o capítulo 53 de Oshiarro, do tal Isaías do Papa, não é? E aqui os cristãos, não é, relatam fortemente, não é isso, que está se falando de um tal salvador de almas, certo? Que aqui está se falando de um tal, né, limpador de pecados, né? Que aqui está se falando de um tal filho de Deus, né? Que é o tal Jesus, o tal Yeshua, o tal Yahushua, Yeroshua, Yeshua, Yahushua, e etc, e etc, e etc. Daqui a pouco vão chegar um grupo aí dizer que o nome dele é Zé Buchu do Shua. Entendeu agora? Vamos lá. Então, Isaías 53, será que está falando realmente ali de Messias? Hein? Será que tem a ver com a via dolorosa do que está escrito lá no Novo Testamento, né? Que ele não abriu sua boca, como o Novo Testamento, a caneta dos padres copistas de escrever, e o povo está comendo de panelada o Novo Testamento, né? E quem se acha entendido vai para capítulo, versículo, capítulo, né? E joga lá, e joga cá, e joga lá o Antigo Testamento, a Torá e o Taná, que diz e afirma lá que é Messias. Será que é verdade? Vamos lá. Primeiro item, né, que nós vamos relatar, que é de suma importância, certo? Para nós chegarmos a uma observação em 53, é o contexto. Nada se lê, e o cristianismo gosta muito, né, os seguidores de Jesus e etc., gostam muito de pegar textos isolados e afirmar que ali é Jesus, que ali é Jesus, que ali é Yeshua, que ali é Yahushua, que ali é Yeroshua, e etc, etc, etc. Não é? Então eu vou pegar aqui um texto e vou fazer e tirar primeiro e ler um contexto, tá certo? Que para a gente entender o 53, nós temos que entender o 52, tá entendendo? Porque um se coliga ao outro, e um não pode estar contra o outro. E eu vou ler na Bíblia pagã mesmo, eu não vou ler no hebraico não, eu vou ler na Bíblia pagã, para ver se vocês entendem alguma coisa a mais, não é? Vamos lá, está lá
escrito em Isaías 52 o que? Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, Sião. Eita, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, certo? Cidade santa, nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Eita, só bate esse versículo aqui pra gente. Deixa eu pegar o mascote aqui, tá? Olha, para a gente chegar no capítulo 53 de Yoshiar, de Isaías, nós temos que entender o capítulo 52, tá certo? É importante que a gente leia, ou você tem aí, né, para ler, não é? Que é de 1 a 15, o capítulo 52. Mas já o primeiro versículo já me dá uma grande alegria, porque o primeiro versículo aqui já mostra fortemente que o contexto do capítulo 53, que é o 52 que nós falamos aqui, está se relacionando a Sião, o povo, a Jerusalém, ao povo, tá certo como é? E os vestidos formosos, tá entendendo agora? Entendeu? Aqui está falando os teus vestidos, quer dizer, está no plural, não é? Os teus vestidos, cidade limpa, não é? Porque não entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Olha, se não entra incircunciso é aquele que não é circuncisado, não é? Como a própria nação, a própria estrutura escritural do povo Yahudim se mostra pela circuncisão, né, do homem ao nascer ao 8º dia, né, já faz a circuncisão. Então, nem incircunciso e nem imundo. Está se relatando lá no capítulo 52. Ora, incircunciso e nem imundo, não é verdade? Não é pessoas que não são Yahudins. Ele está falando do modo geral. As pessoas, aqui o povo, tá certo? Aqui não está se falando já de Messias, não. Então é isso que eu vou dar mais outra lapada aqui, tá? Tá certo? Vamos lá. País que fumaça trabalhando. Aqui está se falando de um povo que é circuncisado. Tá certo? Veste-te com os teus vestidos formosos, tá? A tua fortaleza, Sião. Tá se falando do povo, tá certo? Vamos lá, né? Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Yahushua, Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Altíssimo, Yod-Heh-Vav-Heh: por nada fostes vestidos e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Altíssimo, Todo-Poderoso, não é? O meu povo, tá certo? O meu povo desceu no princípio ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que acho eu aqui, diz o Altíssimo, pois que o meu povo, tá certo? Faísca e fumaça, foi tomado sem nenhuma razão. Os seus dominadores dão uivo sobre ele, diz o Altíssimo, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Tá certo? Estão dividindo, né? O poder do nome do Altíssimo erra de um único para dar a Deus homem, a Messias. Deixa eu dar mais uma lapada aqui, ó. E faz que fumaça, entendeu? Vamos lá. Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas. Olha aqui. Que proclama a paz, a shalom, a tranquilidade, a saúde, a felicidade. É isso que é a palavra correta. Mas nós estamos lendo aqui no paganismo, do Papa. Que anuncia as coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Altíssimo reina. Aleluia! Ó, eis a voz dos teus atalaias. Eu sou um deles. Hoje eu sou um deles. Tá certo? Eles levantam a voz juntamente e exultam, porque de perto contemplam a volta do Altíssimo Artision. Eita! Vamos lá!
Clamai, cantando, exultai, juntamente desertos de Al-Rushalã, porque o Altíssimo consolou o seu povo, remiu a Al-Rushalã. O Altíssimo desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Altíssimo. Eita, ele não está falando aqui de Messias não, viu? Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toquei coisa imunda. É o povo que estava lá exilado. Presta bem atenção. Sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Altíssimo. Dialro, o nome inefável. Pois não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Altíssimo, eu de revavirei, irá diante de vós, e o Altíssimo de Israel será a vossa retaguarda. Estão entendendo? Entendeu agora o que está dizendo aqui no capítulo, não é? No capítulo 52? Entendeu agora? Vamos ler, continuar o versículo. Vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era de um homem, e uma figura não era a dos filhos dos homens. Assim ele espantará muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão aquilo que não lhe havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinha ouvido. Olha, amados, se você vai pegar, ler isoladamente o capítulo 53 de Isaías e não ler o 52, tá? Você é um espiritual mesmo, um espiritual no mundo da lua, tá entendendo agora? Porque não entende quem não quiser. Na própria Bíblia pagã, ela relata o capítulo anterior, que é o contexto do capítulo posterior, que o Eterno está referindo-se, falando, né, exclamando e para abençoar o seu povo, ao povo de Israel que estava lá exilado, tá certo? Então até agora aqui não se fala nada a ver de Messias Salvador de almas. Então toma umas cortadas nele, tá certo? Toma faísca e fumaça. Esse povo cristão, os doutores cristãos, os teólogos, tá certo? Os chamados biblistas, né? Os pais da igreja que fizeram esse Novo Testamento safado, sem vergonha, tá entendendo aí? Que está aí, querem afirmar, tá certo? Que esse capítulo aqui e esses versículos está se referindo a homem salvador de almas, e aí não existe homem salvador de almas, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos mais avante, não tem para onde correr não, meu irmão. Agora a gente vai para o 53, Você está entendendo aí? Você está entendendo? Eu não entendi muito nada aqui, eu estou relatando uma história para poder chegar aqui, para poder agora descodificar, entendeu agora? Eu estou relatando, entendeu? Que existe um servo sofredor ali, realmente existe, tá certo? Existe um servo sofredor, certo? Que é uma multidão, é um povo, tá entendendo agora? Mas vamos relatar aqui, porque o cristianismo afirma que aí é Messias. E o messianismo, né, das sinagogas aí, né, do Yeshua, do Yeroshua, dos Shua da vida, afirma que aí é Yeshua, é Yahushua, né, é Yahushua, né, os seguidores de Messias, os abilolados que não conseguem ver que tem que ter Messias para ser salvo. Você quer ser salvo de quê, meu amigo? Me diga aí, você quer ser salvo de quê? Me diga aí, o que é que você quer ser salvo? Porque o Eterno já determinou a nossa vivência, entendeu? E até o dia que nós vamos morrer, o Eterno sabe. Você quer ser salvo de quê? Você está com medo de quê? Do chifrudo, do Satanás, do capeta, do Lucifer e do diabo? Isso aí não existe. Eu já mostrei aí. Você está com medo de quê? Me diga aí, o povo que vive fazendo a doutrina do medo sobre você. Então vamos lá. Isaías 53. Primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem manifestou o braço do Altíssimo? Uma observação. O perfeito de uma forçada nesta pergunta retórica. Observar também em Bereshit Gênesis, lá 21:7. O orador aqui relata uma mudança do Altíssimo para um grupo que não se identifica.
tá certo? Para um grupo que não se identifica. Esse aqui, quem deu crédito à nossa pregação, tá certo? Agora, vamos lá, versículo 2, né? Vamos passar o versículo 2, versículo 3, vamos para o versículo 4, que esse aqui é que é bom, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido do Altíssimo e oprimido. Vamos lá, uma observação muito importante aqui, descrevendo o texto em uma íntegra, não é? No hebraico, tá certo? O texto seria assim escrito: certamente nossas doenças ele levou, e nossas dores ele suportou, e nós consideramos ferido, abatido pelo Altíssimo e humilhado. O texto em hebraico corrigido. No hebraico é muito importante você saber, seguidor de Messias, cristão, messiânicos, que não existe a expressão tomou, e sim levou, ok? Deixa eu dar uma lapada aqui, ó, de faísca e fumaça, ok? Não existe a expressão tomou, mas sim levou, pois o verbo tomar dá um sentido de brutal, uma brutalidade total. É bom ficar esperto de que não existe no texto em hebraico a expressão também sobre si. Ou seja, o verbo hebraico nassá não fala essa expressão em si o sentido de ter levado, mas não sobre si, ok? Então aqui é a caneta dos padres, então tome lapada de mascote aqui, ó. Tá certo? Vamos lá, vamos mais à frente. Em termos a nossas enfermidades, isso é uma metonímia, como uma metáfora. Você procura saber o que é metáfora, tá? Aqui tem, mas não vou dizer não. Para o pecado e seus efeitos, como os relatos lá em Isaías e Oxiarro 53, 11 e 12. Deixa bem claro lá também isso aqui. Onde é que dá? 53, 11 e 12. Olha lá, vou ler para você, ó. Na Bíblia paga mesmo. E ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu nhão com grandes e com poderosos é partir. Os poderosos, tá? Despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É uma metáfora, uma metonímia, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Em termos, e as nossas dores levou sobre si, as nossas dores levou sobre si, é uma expressão correta do hebraico, e é de nossas dores ele suportou, e não que ele levou, pois o verbo dores está no construto em hebraico, na palavra marroveno, tá certo? Tá lá escrito. Uma pergunta muito boazinha que eu vou fazer aqui aos cristãos e messiânicos, aos seguidores em geral de Messias. Eu quero saber mesmo, e muito, tá? Procure até debaixo da terra aí, se tiver, sobre aonde está o registro feito pelo tal Messias do Novo Testamento, que ele carregou alguma doença. Aonde? Eu quero que você me responda, porque por enquanto é só isso aqui, tá certo? Só faísca e fumaça. Aonde ele carregava, ou se diz lá, curava. Aonde existe esse registro que ele mesmo, o falsário, falou, que os pastores ensinam isso ao povo, ao público, e os rabinos, entre aspas, né? Os rabinos falsiers, né? Que adoram o Messias, né? Que gostam de profetas e homens, né? Para estarem adorando, não é? Aonde? Aonde ele carregava, ou se diz lá, curava. Aonde? Eu quero que você me mostre o relato lá do personagem dizendo isso, certo? Onde está a escrita do tal Messias do Novo Testamento, que ele carregou os pecados de alguém? Aonde? Eu quero que você traga isso para mim,
Tá certo? Porque senão isso aqui, ó. Lapada de faísca e fumaça. Os promotores já começou a trabalhar. Tá certo? Aonde ele carregou, ou se diz lá, ele perdoou. Aonde? Me diga e traga para mim. Respondam, seguidores. Eu quero saber no texto aqui. Aonde o texto relatado pelo tal Messias que você adora, o Deus homem, tá certo? Que você adora, entendeu? Relatou isso aqui. Não existe. Vai procurar e me traz a resposta. Capítulo e versículo. Eu quero relato. Eu quero escrito. Tá certo? Capítulo e versículo. Tá certo? Vamos lá. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a tal paz, né, que é a Shalom, a tranquilidade, tudo, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eita, vamos lá. Em escrito pelo hebraico, sendo traduzido, seria do hebraico corretamente assim: e ele foi ferido pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas ofensas. O castigo da nossa tranquilidade, né, da Shalom, né, estava nele, e na ferida dele nos curou. Tá certo? Esse é o texto correto. Uma observação: foi traspassado. Ó, para falar que ele foi furado, traspassado é o cara que é furado, né? Você tem que entender, né? Passaram algo nele, ele transpassou nele. Aí o poder foi furado, né? Lá no madeiro, lá na cruz, como queiram dizer. Era necessário que o verbo merolom aqui é um construtor de resultado. A punição que ele resultou em tranquilidade, em paz. Que está no tronco hebraico, polau, estivesse no tempo perfeito e não no particípio. Tá certo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O vocábulo no hebraico shalom, tranquilidade, que diz paz, erroneamente, pelos copistas, aqui é um construto de resultado, ou seja, uma punição que resultou, tá certo, em shalom, em paz. Mas depois disso teria que existir, né, a tal paz, mas não existe até hoje. E aí, me respondam, qual foi a paz que ele trouxe para mim e para você? Qual foi a tranquilidade que esse Messias trouxe para mim e para você? Você está sentindo na pele aí, né, seguidor de Messias? Né? Como muitas e muitas pessoas, né? Desemprego, não é verdade? Calamidade, morte, né? Qual foi a Shalom que ele trouxe para você? Que aqui está se relatando a tranquilidade, tá certo? Do povo de Israel, que seria tirado de lá, do exílio, tá certo? Aqui está se referindo a isso, ok? Então vamos lá. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em seguimento a utilizar uma imagem de uma doença física, o grupo reconhece que a disposição de muitos teólogos do servo para realizar suas doenças, tá certo? Vê Isaías 53:4, resultou em cura. Leia lá, entendeu? Agora vem a pergunta, olha lá, perguntinha para você aí, bem filé. Aos seguidores do Deus homem, né? Do Yeshua, de Yeroshua, do Jesus, do Yahushua, né? Qual a tal paz houve na suposta perseguição do tal Messias lá no Novo Testamento, do personagem lá, na crucificação? No tal, se houve perseguição e morte? Se houve perseguição e morte, qual foi a paz que ele trouxe para você? Nenhuma, meu irmão. Então é só lapada para você aqui. Tá certo? Faísca e fumaça. Não tem como. Tá? Aí vamos lá. Do que aquelas pessoas foram curadas? De quê? Foram curadas de quê? Aí você vai dizer, é o Espírito. Foi curado do Espírito. Nós enxergamos o Messias Salvador. Isso é conversa para boi dormir, rapaz. Espiritual é conversa para boi dormir. Eu não estou dizendo aqui que eu sou seco, não. Eu estou dizendo aqui que a gente tem que falar a verdade da história e da escrita. Não é espiritual o que você acha, não. Entendeu? O que A, B acha, não. Aqui não tem o que acha, se possível, se talvez, não é? Não. Vai ser, não. Aqui é. Tá certo aqui? Tá bom? Aí eu lhe pergunto, eita, né? Do que aquelas pessoas foram curadas? Diga aí para mim agora. Foram curadas de quê? Me diga aí. Que a crucificação só houve perseguição e morte. Foi curado de quê? De nada. Tá certo? Vamos lá. Peraí, deixa eu dar uma mascotada aqui. Que é lapada mesmo. Hoje que faz fumaça trabalhando. Tá certo? Eita, é mascotada mesmo. Muita lapada. Muitos vão dizer paz espiritual houve. Isso é espiritualizar o texto.
Tá certo? Entendeu? Muitas pessoas estão querendo espiritualizar textos. Ah, é do Espírito, é o Espírito que está me revelando, revelou aos pais, né? Aos padrezinhos lá de Roma, né? Os copistas, aí o povo está comendo aí gato por lebre, pelo Espírito, né? Pelas canetinhas espirituais dos pagãos, não é isso? Esse é o Espírito, toma o Espírito aqui, ó. Olha aqui pro Espírito, tá certo? Esse Espírito aí não vale um picolé de 50 centavos. Eu quero espiritualizar. Que espiritualizar que nada, rapaz. Você tem que aprender a raiz. Ninguém vive de espiritualizar em nada. Quando se fala de templo ali, para ser erguido da história em Al-Rushalã, aí chega o cristão e diz, aí chega o messiânico e diz, ah, é o templo espiritual, é o templo. Que templo espiritual que nada? Olha o templo espiritual aqui, ó. Lapada de faísca e fumaça. Esse é o templo espiritual. Fala-se de templo ali, é o templo que vai ser reerguido e a mesquitinha vai ter que sair dali. Ninguém sabe, na lapada, na bala, mas vai ter que sair, porque está escrito, meu irmão. Tá certo? Vamos lá. É só mascotada. Certo? Vamos lá para um versículo importante também, né? O versículo 12, o último do capítulo 53. Pelo que lhe darei a parte de muitos com os poderosos grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. E aí, como é que fica? Agora vem uma observação boa aqui para nós aqui. Tá preparado aí? Tá certo? Eu quero perguntar aos seguidores messiânicos, né, aos doutores da lei messiânica cristã, tá certo? Do Deus homem, do profetinha deles, né? De igreja, na internet, no messianismo judaizante, pagão, né? Pagão, que nem os judeus messiânicos são considerados como judeus e arrudins, porque é uma distorção, é um paganismo. São missionários cristãos, tá certo? Vamos lá. O que ele recebeu de muitos? Tá lá, ele recebeu o quê? Me traz a resposta. Ele recebeu o quê? Tá aqui, ó. Pelo que lhe darei a parte de muitos com os poderosos. Ele recebeu o que de muitos? Traga a resposta para mim. Foi o que ele recebeu de muitos. Recebeu o que? Vamos lá. Qual o despojo? O verbo shalash significa despojo. Preste bem atenção. Sobre guerras que ele repartiu com os poderosos. Então significa guerra física e não espiritual. Aí o cara diz lá, espiritual, guerra espiritual, aí ele venceu. Quem venceu que nada? Ali é guerra física, rapaz. Está se falando aqui de guerra física. Físico. Olha, tu vê que tu pega é físico e não espiritual, meu amigo. Entendeu? Esse negócio de muita gente espiritual, muita gente tem parado, sabe aonde? Sabe aonde? Nas biscopatas, nos hospitais. Você precisa entrar numa biscopata, num hospital, e ver um bocado de crente doido lá, no espírito lá, coitados. Tudo louco da cabeça, com negócio de espiritual. Tenha cuidado da sua vida, não deixa eu dar logo uma mascotada no espiritual. Tá certo? Dá logo uma mascotada no espiritual, porque é bom. Ali está se falando de guerra física e não de espiritual. E aí, me respondam? Me respondem aí o espiritual de vocês. Estão aonde? Estão feita aquele animal que bota a cabeça, não é, envergonhado, a cabeça lá, escondendo-se a cabeça lá no terreno, na parte de baixo, Hein? Vamos lá. Vamos lá. Ele repartiu o quê? Ele diz aqui o quê? E com os poderosos repartirá ele o despojo. Ele repartiu o quê? Repartiu o quê com Herodes? Repartiu o quê com César? Ele repartiu o quê, meu amigo? Eu quero que você me traga a resposta disso. O que foi que ele repartiu para você? Esse Messias do Novo Testamento, que aqui está se falando, né? Do texto, referindo-se ao povo, a Israel. Entendeu? Não está se falando de Messias, de homem, salvador de almas, não. Ok? Então vamos lá. É só isso aí. Então, outra coisa importante, ele levou os pecados de todos. Será? 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 Quem são esses poderosos? Me respondam. Ele levou os pecados de todos, está dizendo aqui. Será? É só lapada aqui, ó. Vamos ver por quê. Bom, levou o pecado de todos ou de muitos? De muitos e não de todos. Pois no texto em hebraico é a palavra lá escrita, cabecinhas duras, messiânicos cristãos, tá certo? Doutores da lei, biblistas,
tá certo? Formadores de currículo de papel, tá certo? Que não valem nada, tá certo? Presta bem atenção aí, ó. Ó, presta bem. De muitos e não de todos. Pois no texto hebraico, a palavra lá escrita, cabecinhas duras, é Havni, significa muitos e não todos. Tá certo? Então aqui, ó, só pra você, ó. O texto aí, ó. Canetinha de padre, canetinha de copista, comendo, chega a estar comendo a panelada toda, né? Depois você vai ter uma má digestão. Entendeu? Vamos lá. E agora? Como é que fica? É só lapada de mascote, né? Vem outra pergunta. E pois quais pecados ele intercedeu? Me respondam. É? Sabe não? Então eu vou dar-lhe mascotada. Quais pecados? Tá certo? Ele intercedeu, como está escrito aí, que está dizendo lá que é Messias. Eu estou pegando texto isolado igual a você, cristão, fazendo como aí, algo para você entender. Porque texto isolado é só lapada. E estou mostrando pelo hebraico aqui no texto isolado para você. Vamos lá, me respondam. Ah, sabe não? É só lapada. Percebe? Aqui não se tem interpretação ideológica e nem de espírito santo, salafrário, mentiroso. Tá certo? É relatar a escritura como ela é. Tá certo? Não é mentira, é verdades espirituais. Não. Ou você crê na realidade histórica, ou você vai continuar numa verdade religiosa. Você escolhe. Verdade religiosa, tá certo? Ou realidade histórica. Eu estou na realidade histórica. Porque verdade religiosa é essa aqui, ó. Mascote, tá certo? E agora que essa verdade, eu vou pegar aqui, ó. Tá certo? Dá-lhe aqui a martelada aqui, ó. Encerrado aqui, ó. Tá certo? A martelada do juiz Moro, tá certo? Que Isaías Yoshiarro 53 não tem nada a ver com Messias Salvador, tá certo? Não tem nada a ver com Messias Salvador, e sim com o povo, com Israel quando estava exilado, ok? Então aqui, ó, o juiz do Moro da escritura dá sentença, encerrado, ok, messiânicos? Ok? Encerrado, tá certo? Então acabar com esse negócio de espiritualidade, espiritualizar texto, rapaz. Entendeu agora? Ou você é ou não é, meu amigo. Remanescente não é para todos. É muito fácil você dizer que você é remanescente. Tá certo? Eu quero ver se você é remanescente da realidade. Se você tem coragem. Tá entendendo? Se você tem coragem, tá entendendo, de ser um remanescente. Porque ser remanescente, entendeu? Não é seguir paganismo, não é seguir mentiras, não. E querer afirmar realidade histórica, uma verdade realista, entendeu? Em textos totalmente distorcidos, né? Comendo gato por leve, comendo migalha de Roma. Ainda estão em Roma. Tome lapada aqui, ó. Vocês messiânicos, vocês cristãos, não é? Eu estou falando da culpa, eu estou falando do ensinamento aqui, ó. Lapada de faísca e fumaça. Não tem como. Tá certo? Então deixa bem claro aqui. Nós estamos encerrando. Entendeu? Aqui o estudo. Tá certo? Quem quiser mais, pegue a apostila. Como tem os nossos outros vídeos aí, temos as apostilas, não é? Eu quero agradecer a todos. Diana Melo, tamo junto. Mano, Xalã, um abraço. Robson Rodolfo, não é? A verdade é que o povo quer viver nas evidências humanas e não na real verdade histórica da palavra. É verdade. O povo tem que desespiritualizar, deixar esse negócio de espiritualizar. Eu quero espiritualizar ali. O que é isso, rapaz? Viva a realidade. A realidade é essa. O texto aqui foi descodificado para você comer na boquinha, feito o Rei Tut. Tá lembrado daquele filme Batman Robin, que tinha Rei Tut, comia uvinha assim, Batman Robin dando lapada para lá e para cá nos bandidos, e ele recebendo uvinha das cucubinas? É você, recebendo na boquinha hoje aí. Então tá encerrado esse assunto aí. De 53 ele está falando de Messias, porque foi o povo que sofreu lá, entendeu? Era o povo e Arrudim, e não Messias Salvador, tá certo? Xalã, um abraço para Haroldo Benedito de Fortaleza, Ceará, e Haroldo, né? Também Benedito de Fortaleza, Haroldo de Fortaleza também está conosco, Benedito. Marco Gesso também, boa noite para vocês, ok? Obrigado, Xalã. Entendeu? Ah, se procurar, acha. Então vamos aqui, ó. Vamos lá. Quem não adquiriu sua apostila ainda, pega a sua apostila para relatar e mostrar ao povo. Mostrar onde você está. Entendeu? Para ajudar o trabalho, o projeto e para se autoajudar, né? Luiz Souza.
Obrigado, esclarecedor, Shalom, um abraço para vocês, não é? Tá aqui a documentação aqui. Olha, quem não pegar essa apostila aqui não precisa pegar mais nenhuma. Quem não pegar essa aqui não precisa pegar mais nenhuma, não, porque essa aqui é lapada mesmo, essa aqui. E não tem 10, 15 folhas não, tá? Porque não é quantidade de folhas não, é conteúdo. E o conteúdo aqui é pau, entendeu? Tem aquele dito, né, que você larga o pau, né, na cabeça da cobra, né? Né? É lapada, entendeu agora? Tem aquele também de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então aqui, ó, só mascotado. Entendeu? Faísca e fumaça, tá certo? Eliseu tá na área, Shalom. Entendeu? Um abraço para vocês aí, Anselmo. Conhecereis a verdade e ela te libertará. É verdade, com realidade. Com espiritualidade não, com espírito de cabeça de teólogo, de biblista, entendeu? E de etc, não vai pra canto nenhum com essa verdade aí. Aí continua na verdade, mas com a realidade aí tá certo. Aí, Aminã, Marco Gesso, Eliseu, tá pegando, vamos, quando terminarmos aqui, ó, me chama aqui no privado, aqui no YouTube, no Facebook, pra gente falar e como chega pra você facilzinho, rápido, vapt-vupt, entendeu agora? Então aí, ó, hoje aqui decretando com o martelo aqui, ó, o martelo do juiz Moura aqui, ó, caso encerrado, Isaías, Yeshayahu 53, tá certo? Fala do povo e não de Messias Salvador de alma, esse salafrário mentiroso dos seguidores cristãos e dos seguidores messiânicos, tá certo? Então aqui, ó, tá decretado aqui, Moro, o fragoso Tesofé, decretou aqui agora com o seu martelo poderoso, tá certo? Então aí todo mundo agora é só lapar. O Papa hoje não dorme, viu? Vamos lá, e os seus capuchinhos, hoje ele não dorme, tá bom? Então quero agradecer a todos, a Shalom para vocês, tá bom? Que vocês possam ter uma noite e continuar a noite abençoada no sábado aí. Obrigado por me receber no seu smartphone, no seu notebook, no seu tablet, não é? No seu PC, agradeço por tudo, tá certo? Ó, um beijo a todos, né? Entendeu? Jorge Guimarães, o Papa hoje vai dormir com a testa inchada. Shalom, Jorge. Vai, Isaías 53 tá lá, ainda tá lá pensativo, vai deixar a batina, vai entregar outro, não aguenta a lapada não. Entendeu agora? Tá certo? Então é isso que eu perguntei, me prove. Conversa fiada, isso aí não é prova, eu quero prova científica, provas, relatório, decreto, tá certo? Como eu decretando aqui, tá certo? Porque aqui, ó, tá certo? Os mascotes Faísca e Fumaça, os meus promotores de justiça estão em ação. E o meu martelo poderoso do decreto já foi decretado, tá certo? Então um abraço para você. Nós somos aqui a Lava Jato. Se junte à Lava Jato Escritural, tá certo? É a Lava Jato Escritural aqui. Enquanto eles estão lá para pegar os ladrão lá, entendeu? E botar na cadeia tudinho os ladrão que estão roubando o nosso país, nós estamos aqui mostrando aos falsificadores a Lava Jato, entendeu? Escritural aqui na palavra, entendeu? Para desmascarar esses adoradores sem vergonha de Deus homem, ok? Então nós estamos aqui para isso. Nada contra ninguém. Eu amo a todos, mas detesto, não é? A mentira, a interpolação, a infiltração e o paganismo, ok? Então nós temos aqui vários livros, livros de mitologia aqui sensacional. O livro aqui, ó, temos livros aqui sensacionais aqui, que é a história pagã, né, lá de Roma, né? A mentira sagrada é sensacional. O livro, né, dos achados, né, de Esha, né, lá em El Ruxalã, desde 80 que estava escondido de você. Pô, olha, tá vendo tudo? Desde 80, de 1980. Tem muita gente aí que vai nem nascido, não é? Em 80, né? Tá vendo aí agora, né? Não é agora, não é isso? Tá lá, tem uns livros aqui, livros sensacionais, entendeu? Tá certo? E as apostilas dos estudos, que são sensacionais, vão ajudar vocês. Então, mais uma vez eu agradeço, tá certo, a todos. Fiquem com o eterno Adonai, Adir, Yau, Aminã, Shalom. Um abraço, estamos aqui. Chama a gente aí no privado pra gente conversar, tá certo? E agradeço a todos. Shalom.